Bom, vamos lá. Vamos começar aí a nossa aula agora de estrutura de seleção. Estrutura, você pode ouvir com outros nomes, como estrutura condicional, estrutura de desvio, tem outros nomes. O que que é estrutura de seleção? Nós temos aprendido até o momento a estrutura sequencial, além dos conceitos básicos. Na estrutura sequencial, cada linha ela é executada ininterruptamente. As linhas do seu algoritmo elas são executadas em sequência, uma a uma, ininterruptamente, até o fim do seu algoritmo. Se você escreve 30 linhas, as 30 linhas serão executadas em sequência. No algoritmo, na estrutura de seleção, ah, não são todas as linhas que são executadas. Algumas linhas não serão executadas. Sim, algumas linhas deixarão de ser executadas por uma seleção do algoritmo, por uma decisão do algoritmo. Então, nós digitamos 30 linhas, por exemplo, e dessas 30 linhas, 10, 12, 15, 20, 22 linhas são executadas, as demais não. Nas primeiras aulas, nós demos alguns exemplos, nós comentamos alguns exemplos de algoritmos. Um exemplo hipotético foi um robô lavando a sua louça. Outros, como uma receita de bolo, por exemplo, que é um excelente exemplo de estrutura sequencial, né? A receita de bolo é um passo a passo, tem que ser executado na sequência, passo a passo, ininterruptamente, sem pular nenhuma etapa, porque senão algo vai sair errado. Nesses exemplos hipotéticos, imagine que o algoritmo ou o robô que está fazendo aquela tarefa vá tomar algumas decisões ali durante o percurso, né? Se ele está lavando a louça, por exemplo, ao invés de simplesmente ir executando o passo a passo e lavando as louças, ele passa a tomar algumas decisões de acordo com algumas condições, durante a execução desse algoritmo, durante a tarefa desse robô. Por exemplo, e se acabar o detergente, o que o robô vai fazer? E se acabar a água? E se quebrar uma louça? E se houver uma louça diferente que tem que ser lavada, por exemplo, com uma outra esponja? Então, determinadas condições dentro do algoritmo vão fazer com que o robô se comporte de maneira diferente. Ele não se comporte mais simplesmente executando o passo a passo que está ali. Ele passa a ter que tomar algumas decisões. Numa receita de bolo, a mesma coisa. E se acabar o trigo? E se só tiver ovos caipira na geladeira, por exemplo? Hã? E se, e se? Aliás, essa pergunta e se, ela faz parte do universo da estrutura de seleção, da estrutura de desvio, né? Um dos cenários onde a gente aplica, né? Um dos comandos, falando a grosso modo, né? Ele diz respeito a essa palavrinha se. É o comando if, é o comando em inglês que a gente chama de if. Nós temos basicamente dois comandos para trabalhar com estrutura de seleção. Algumas linguagens de programação têm mais comandos. Mas aqui no Pascalzinho a gente vai trabalhar com dois comandos. Com a experiência, você vai pegar em qual comando deverá ser usado em qual situação. Tem comando, um deles, aliás, só é recomendado, só é utilizável em determinada situação, o outro em outras situações. Com a experiência, você vai aprender qual deve utilizar, né? Aqui, primeiramente, nós iremos ver o comando if, comando de se, né? E se, e se, e se. Então, o que nós fazemos, basicamente, é colocar algumas condições dentro do algoritmo, perguntando para ele, e se acontecer tal coisa? Se realmente acontecer, ele vai tomar uma decisão. Se não acontecer, ele vai tomar uma outra decisão. É, a grosso modo, genericamente falando, assim que funciona uma estrutura de desvio, uma estrutura de seleção. Olha aqui a minha tela. Eu vou passar aqui para a minha tela. Você está vendo aí o meu Pascalzinho. Você sabe que eu gosto de aumentar um pouquinho a letra e colocar um fundo branco. E, como sempre, eu trouxe aqui um exercício para a gente trabalhar, para a gente treinar. Olha aí, escreva um algoritmo que leia um número inteiro e diga se é positivo ou negativo. Considerar que o usuário não irá digitar o número zero. Volta aqui para mim. Como vimos aí, o usuário não vai digitar, vamos considerar que o usuário não vai digitar o número zero, e nós devemos decidir se
um número ele é positivo ou negativo. Um número positivo ele é maior que o zero e o negativo é menor que o zero. Então, nós iremos pedir para o usuário digitar um número, nós iremos capturar do usuário, através da leitura, da entrada de dados, um número, e o algoritmo irá decidir, irá pensar se escreve na tela, por exemplo, que o número é positivo ou negativo. Então, a partir da condição, ou seja, o número é maior que zero, o número é menor que zero, a partir dessa condição, o algoritmo irá decidir se escreve uma frase na tela ou se escreve outra. Mas a gente vai precisar digitar todas essas linhas de programação na tela. Vamos começar aí o algoritmo de modo básico, como a gente já aprendeu. Eu vou voltar aqui para a tela. Eu vou voltar aqui para a tela. E aí eu tenho o algoritmo. Eu vou dividir aqui e vou dividir para cá. Eu tenho o algoritmo na tela. Write. Digite um número. Digite um número. Ponto e vírgula. Read. Número. Nós não criamos as variáveis, né? Eu vou criar uma variável, número, vou definir que ela é inteira. Integer. Muito bem. Bom, vamos capturar, volta aqui para mim, vamos capturar esse número do usuário, como já aprendemos, vamos capturar esse número do usuário, e aí nós vamos colocar aí uma estrutura de desvio, uma estrutura de seleção, em que o algoritmo vai analisar se, olha a palavrinha, se o número é maior que zero, ou se o número é menor que zero, né? Nós vamos colocar a estrutura e, primeiramente, nós vamos trabalhar com o comando if. A sintaxe do if, a estrutura do comando if é a seguinte. Volta aqui para mim na tela. A estrutura do comando if é if, e entre parênteses eu coloco uma condição. Qual condição que eu quero determinar para que o algoritmo... Qual condição que eu quero propor para que o algoritmo determine se ele vai por um caminho ou por outro? Eu quero determinar, eu quero propor se o número é maior que zero. Eu poderia fazer também se o número é menor que zero, tanto faz. Nessa lógica nossa, tanto faz. Então, a nossa condição, e você já vai entender por que tanto faz. Nessa condição, nós checaremos se o número é maior que zero. É exatamente isso que está escrito na tela. Se número maior que zero. Aí eu coloco uma palavrinha aqui, chave, uma palavrinha reservada, que é o then. O then em inglês pode ser traduzido como então. Então, se o número é maior que zero, então faça alguma coisa. Agora nós vamos definir o que que o algoritmo deve fazer caso o número seja maior que zero. O que que ele deve fazer? Ele vai escrever simplesmente na tela é positivo, né? Para escrever na tela, você já sabe. Volta aqui no algoritmo comigo. Então, vou escrever na tela write. Vou escrever na tela é positivo. Legal. Volta aqui para mim. Mas e se não for positivo? Aliás, e se o número não for maior que zero? Porque a nossa condição é número maior que zero. E aí a gente colocou o if na frente. Ou seja, eu estou testando, eu estou checando se o número é maior que zero. Então, nós mandamos escrever é positivo. Mas e se não for maior que zero? Considerando que o usuário não vai digitar o zero, se não for maior que zero, obviamente é menor. Obviamente é negativo, né? E como é que eu coloco isso na condição lá? Eu utilizo uma outra palavrinha bem famosa, uma outra palavrinha reservada aí no código, que é o else. Então, if, o contrário dele seria o contraponto dele seria o else. Else pode ser traduzido como se não. Então, eu estou colocando, se o número for maior que zero, faça alguma coisa. Se não, faça outra. Olha como é que vai ficar no nosso código. Volta aqui na tela. Else, write é negativo. Olha que simples, ponto e vírgula. Aqui no Pascalzinho eu tenho uma regrinha que antes do else eu não posso ter ponto e vírgula. Olha só, se eu for executar esse código, ele vai reclamar exatamente isso. Antes de else não pode aparecer ponto e vírgula. Então, sintaticamente falando, isso aqui está errado, né? Aqui no nosso Pascalzinho, ele tem essa regra sintática, essa regra de sintaxe, tá? Pode ser que em outras linguagens de programação você não tenha essa regra, tá?
Então, nós estruturamos aí o seguinte teste. Perceba que nós digitamos todas as linhas, mas não serão todas as linhas que irão para a execução, né? Então, nós testamos aí. Se o número for maior que zero, faça uma coisa, se não, faça outra. É um teste. E o algoritmo, o robô, vai decidir entre um resultado e outro. Genericamente, ou podemos traduzir isso como ele vai decidir se a condição nossa é verdadeira ou falsa. Aliás, é assim que é ensinado nos livros de lógica de programação e nos cursos por aí, né? Nós testamos se uma condição é verdadeira ou falsa. E sempre colocamos o primeiro resultado como verdadeiro, a primeira linha como verdadeiro, né? Olha o código novamente para você perceber o que eu estou falando. E eu espero que você tenha digitado o código aí também, tá? Olha aqui na minha tela. Ah, se o número for maior que zero, considerando que isso é verdadeiro, se o número for realmente maior que zero, a primeira linha ali a gente considera essa hipótese. Ou seja, eu vou escrever na tela é positivo. E no else eu coloco a condição falsa. Ou seja, se a condição, se essa condição aqui, ó, número maior que zero for falsa, então eu quero que eu escreva negativo. Então aqui a gente coloca o resultado verdadeiro e aqui o resultado para falso. Vamos executar isso aqui? Vamos executar. Eu vou clicar aqui no botãozinho de execução. Ele vai aparecer a tela preta aqui. Olha só, digite um número. Eu vou digitar o número 5 e vou dar o Enter. É positivo. Eu vou executar novamente. Digite um número. Agora eu vou digitar -3. É negativo. Ó, legal, hein? Parece que o nosso algoritmo está funcionando. Volta aqui para mim. Parece que o nosso algoritmo está funcionando. Bem simples, né? Um if e um else, um par de if e else, uma condição verdadeira e uma condição falsa. Vou complicar um pouquinho mais, tá? Volta aqui na tela novamente comigo. Aqui eu tenho agora mais uma condição. Considerando o exercício anterior, deixa eu jogar aqui para metade para a gente enxergar tudo. Considerando o exercício anterior, caso seja positivo, dizer se é ímpar ou par. Caso seja negativo, escrever a mensagem não é positivo, né? Como já está aqui é negativo, eu escrevi essa mensagem negativa, eu vou colocar aqui não é positivo para ficar condizente com o exercício, tá bom? Então, caso o número seja positivo, eu preciso dizer agora se ele é ímpar ou par. Volta aqui para mim. Agora eu tenho uma subcondição. Anteriormente, se o número fosse positivo, a gente simplesmente escreveu a frase é positivo. Agora eu não vou escrever uma frase na tela, eu vou fazer uma nova verificação. Primeiro eu verifico se o número é positivo. Em caso verdade, em caso verdadeira essa condição, agora eu vou fazer uma outra verificação. Agora eu quero saber se ele é ímpar ou se ele é par. Como é que eu estruturo isso? Primeiro eu quero que você pense, como que eu determino se um número é ímpar ou par? Pausa o vídeo agora e pensa aí. Pensou? Para determinar um número par, a divisão por 2 dá resto zero. Quando a gente aprendeu os operadores matemáticos, eu tinha um operador lá que era o mod. Lembra? O mod, ele pega o resto da divisão de um número por outro. Então, para eu saber se um número é par, basta eu dividir esse número por 2 e pegar o resto. Se o resto for zero, o número é par. Todo número par dividido por 2 dá resto zero. Todo número ímpar dividido por 2 dá resto diferente de zero. Na maioria dos casos, o resto é 1. Para eu determinar então se o número é par, basta eu dividir com o mod para pegar o resto da divisão e comparar ele com zero. Legal. Como é que eu coloco isso no algoritmo agora? Vamos voltar aqui para a tela. Aqui na tela, eu não vou ter mais isso aqui. Eu não vou ter mais essa frase. Agora, se o número realmente for positivo, eu quero fazer uma nova verificação, ou seja, eu quero fazer um novo if aqui dentro. E agora eu quero verificar se o número é par. Eu posso também inverter a lógica, começar verificando se ele é ímpar. Eu vou começar verificando se ele é par. Como é que eu faço isso? Número mod 2. O que significa número mod 2? Número mod 2, eu vou obter o resto da divisão. Se o usuário digitou o número 5, por exemplo, ele vai me dar o resto, 5 mod 2, o resto de 5 dividido por 2. Então, basta eu comparar agora para ver se esse resto é zero. E aí daí eu vou saber se o número é par ou não. Volta aqui comigo no código.
Então, se número mod 2 for igual a zero, olha que condição, hein? Número mod 2 igual a zero. E eu coloquei um if na frente. Ou seja, eu estou perguntando se número mod 2 for igual a zero, coloco a palavrinha reservada then. E aqui embaixo eu vou ter basicamente a mesma coisa, né? Um if e um else. Na verdade, aqui eu posso ter somente o if. E isso é possível, tá? Quando nós estudamos o comando if, em particular, você pode ver nos livros aí três vertentes desse comando if. Eu vou falar nomes genéricos, pode ser que nos livros tenha outros nomes, tá? Mas você pode ver um if simples, um if composto e um if encadeado. O if simples é quando eu tenho apenas ele, eu não tenho else. Eu tenho só o if. O if simples é só o if. O if composto é if e else. E o if encadeado é quando eu tenho um if dentro do outro, que é exatamente o cenário que a gente está fazendo aqui, tá? Mas, em suma, a lógica não muda. Você só pode ter cenários diferentes de if aí. Volta aqui comigo. Então, eu tenho, dentro desse if, se essa condição for verdadeira, eu vou escrever aqui, é par, é par. Muito bem. Se não, se não o quê? Se não der resto zero aqui em cima, né? Se não, eu vou escrever é ímpar. Legal. Antes do else eu não posso ter ponto e vírgula, né? Antes desse else aqui eu não posso ter ponto e vírgula aqui. Então eu coloco ponto e vírgula aqui. Opa, mas tem um else aqui também. Legal, então eu não coloco ponto e vírgula aqui também. Pode parecer meio confuso, pode ser meio confuso, mas com o tempo você vai pegando a experiência. Volta aqui para mim. Então nós fizemos aí um if encadeado. Primeiro eu verifico se o número é positivo ou negativo. Se ele for positivo, embaixo eu faço um if dentro do if principal em cima, verificando se ele é ímpar ou par. E aí, como é que eu estruturo tudo isso? Tem um detalhe muito importante aí, um detalhe bem importante aí. Volta aqui no código que eu vou explicar. Olha só. Eu tenho um detalhe bem importante, que é o quê? Dentro desse if aqui, eu tenho tudo isso aqui. Esse else, ele faz parte desse if. Esse else faz parte desse if. Eu vou utilizar aqui a indentação, então, né? Eu vou dar um tab, eu vou pegar tudo isso aqui, olha só, e apertar a tecla tab para dar essa sensação. Ou seja, dentro desse if eu tenho essas quatro linhas. E esse else eu tenho essa linha somente. Assim eu fico mais organizado o código e eu cumpro uma regra sintática essencial nas linguagens de programação em geral, que é o quê? Quando eu tenho um bloco dentro de uma condição, eu preciso indicar isso para o Pascalzinho. Não basta apenas dar o tab, não basta apenas apertar a tecla tab. Se você brevemente ou futuramente programar em Python, né, ter contato com a linguagem Python, você vai ver que o Python trabalha com base na indentação, trabalha com base na tecla tab. Então você precisa fazer essa indentação que nós fizemos agora para que o código Python funcione. Se esse if fosse um if em Python, a gente acrescentaria ali dois pontos ao invés da palavrinha then, a gente acrescentaria dois pontos, mas eu preciso colocar a indentação, senão o código Python não vai funcionar. Bom, como aqui não é Python, a indentação nada mais é do que um recurso visual. Para termos de código e funcionalidade dele, não faz a menor diferença. Então, eu preciso indicar, a nível de código, que aquele bloco faz parte do if. Né? Olha no código novamente aqui comigo. Eu preciso indicar que esse bloco ele está dentro desse if. E como é que eu indico isso? Colocando nele um início e um fim. Né? Em outras linguagens de programação, você utilizaria, menos em Python, você utilizaria as chaves para indicar que aquilo ali é um bloco. Então, as chaves, você abre chave, escreve o bloco e fecha a chave para indicar o início e o fim. Aqui no Pascalzinho, a gente não tem chaves. A gente indica isso através das palavras-chave begin e end. Né? Então, volta aqui para mim no código. Vou voltar aqui no código. Eu indico este bloco, então, através das palavrinhas begin
E o final do bloco, ele é aqui, ó, end. Legal. Agora você perceba que eu não tenho mais o else, então eu não tenho mais o else no sentido de que entre o else agora entrou uma palavrinha nova, então eu posso colocar um ponto e vírgula aqui para finalizar, porque esse ponto e vírgula não está mais antes de um else agora. Agora tem um end, né? Eu não posso colocar ponto e vírgula aqui, porque não existe ponto e vírgula antes do else, somente aqui no Pascalzinho, hein? E aqui também eu não posso colocar, porque aqui tem um else. Desta forma, nesta sintaxe, eu cumpro a regra sintáxica do Pascalzinho, né? Indicando que é um bloco, o Pascalzinho até desenha essa linha aqui, indicando que aqui eu tenho um bloco. Eu preciso colocar begin end aqui também? Não, eu não preciso, porque é apenas uma linha. E isso é uma regra geral das linguagens de programação. Quando eu tenho apenas uma linha dentro de uma condição, a gente vai ver mais condições, mais estruturas, quando eu tenho uma linha dentro de uma estrutura, eu não preciso indicar um bloco. Quando eu tenho mais de uma linha, eu preciso indicar um bloco. Aqui no Pascalzinho eu indico com begin e end, em outras linguagens de programação eu indico com chaves, e no Python eu indico com indentação, dois pontos e uma indentação. Legal? Vamos executar o código nosso para ver se está tudo funcionando, para ver se não tem nenhum erro. Volta aqui comigo no código, vamos executar. Vamos lá, eu vou executar. Digite um número, eu vou digitar o número 3. Olha, ele falou é ímpar, porque o que que aconteceu? Ele fez esse primeiro teste, é positivo, é maior que zero? Sim, então ele caiu nesse bloco. Aí ele fez esse outro teste composto. Vou executar novamente. 4 é par, muito bem. Vou executar novamente e vou colocar um negativo agora. Não é positivo. Muito legal. Um modo bem interessante e bem útil, volta aqui para mim, um modo bem útil de executar principalmente para fazer uma atividade essencial para qualquer programador, que é a atividade de debug, né? Quando você vai debugar, né? Um verbo famoso entre programadores, debugar. Quando você vai fazer um debug, um método de execução é o método passo a passo, em que o algoritmo vai mostrando as linhas que estão sendo executadas naquele momento. Aqui no Pascalzinho a gente tem isso também. Eu vou executar uma vez para a gente ter noção de como é que funciona. Para os próximos exercícios, talvez seja bem importante que você execute passo a passo. Para os próximos exercícios seu particular, pode ser importante que ele seja executado passo a passo. Ó, volta aqui comigo no código. Como é que é o método passo a passo? Se eu clico nesse outro botãozinho aqui, eu tenho também, aqui no compilar, eu tenho o executar passo a passo. E o que que ele faz? Olha só, eu vou executar passo a passo. Eu vou jogar isso aqui de lado, vou colocar isso aqui. Olha, apareceu a minha cara bonita aí. Eu vou colocar para cá. Deixa eu ver se eu consigo esquematizar tudo aqui. Legal. Acho que, bom, posso chegar esse aqui um pouquinho para cá também. Deixa eu ver se vai ficar bom. Legal. Deve funcionar. O que que acontece? Olha, ele colocou essa linha verde. Essa linha verde significa que essa linha será executada. Na tela está piscando, mas eu não consigo digitar nada, né? Então eu vou clicar nesse botãozinho próximo passo. Ele executou o write e escreveu na tela para o usuário, né? Mas perceba que aqui não está piscando, ou melhor dizendo, eu não consigo digitar. Então eu vou clicar aqui no próximo passo para ele habilitar a digitação. Eu vou colocar o número 7. Vou dar um Enter. Aqui o algoritmo ele caiu agora no if, significa que ele vai executar essa linha if, né? Aqui do lado você pode enxergar a memória RAM do computador, ou seja, foi registrada uma variável lá na memória RAM do computador. E essa variável possui o valor, olha só, eu vou jogar um pouquinho de lado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. E não vou conseguir. Mas ele tem o valor aqui também. Deixa eu ver. Olha, tá aqui, ó, o valor. O valor 7. Então, na memória RAM, eu tenho a variável com o valor 7. Legal. Agora eu vou executar, eu não, né? O algoritmo vai executar essa linha if. Se o número for maior que zero, 7 é maior que zero, é maior que zero. Então, ele tem que entrar nesse bloco aqui. Vamos ver se ele vai entrar nesse bloco? Vou colocar no próximo passo. Legal, entrou no bloco. Agora ele caiu num outro if. Se número mod 2 igual a zero, né? 7 dividido por 2 dá resto zero? Não. Então ele tem que cair nessa linha aqui do else. Vamos ver se ele vai cair? Próximo passo. Legal, caiu na linha do else. Agora ele vai executar essa linha, write. O que que vai acontecer? Ele vai escrever na tela. Próximo passo, olha lá, escreveu na tela, é ímpar e finalizou o algoritmo. Volta aqui para mim. Você viu que legal esse modo de execução do passo a passo? É um modo bem interessante quando a gente vai fazer debug.
Se o seu algoritmo que tem 50 linhas está dando errado, ele está mostrando o resultado incorreto na tela, seria legal você executar passo a passo, porque aí você pode perceber, nesse trecho ele está caindo no else ao invés de cair no if. Ele está selecionando o valor errado, ou está atribuindo um valor incorreto na memória RAM do computador. Enfim, várias aplicações aí, até bem úteis, extremamente úteis, diria eu, para esse modo de execução passo a passo, principalmente para fazer debug. Legal? Nós vamos ver aí na sequência um outro cenário de estrutura de desvio, estrutura de seleção, né? Um outro cenário com um outro comandinho, né? O comando if e else é basicamente isso. Você pode ver aí em alguns livros o else if, né? Também. Ou seja, quando eu tenho uma condição dentro do else. Vou mostrar rapidamente aqui no código. Volta aqui comigo na tela. Imagina que eu tivesse este bloco aqui. Eu vou fazer uma bagunça aqui, não vai funcionar mais nada, mas só para você ver um outro cenário. Imagina que eu tivesse esse bloco, não aqui no if, mas eu tivesse esse bloco no else. Aliás, eu vou modificar aqui para fazer sentido, tá? Vou modificar. Vou passar isso aqui para cá e eu vou trocar aqui a lógica. Olha só como é que ficou. Agora eu estou perguntando, se um número for menor que zero, escreva na tela, não é positivo. Se não, ou seja, se não ele é maior que zero. Perceba que eu troquei a lógica, né? Ao invés de colocar o resultado tudo aqui no if, eu coloquei no else e vice-versa. Se não, ou seja, se ele for maior que zero, faz o que a gente já conhece. Perceba que agora eu tenho uma coisa chamada else if. Eu tenho um else if. Então, em alguns livros, volta aqui para mim. Em alguns livros e vídeos e tutoriais e etc., você pode ver a instrução if e embaixo else if. Nada mais é do que isso. É um if que está encadeado dentro do else. Ao invés de um if encadeado em um if, é um if encadeado em um else. Somente essa diferença, tá? Na sequência aí, nós vamos ver então aí um segundo comando, um segundo cenário para a estrutura de desvio, estrutura de seleção. Então aguarde, já começaremos daqui a pouco. Obrigado. Muito bem, na sequência aí vamos aprender um segundo cenário de estrutura de desvio, estrutura de seleção, que é o seguinte: esse segundo cenário, ele é um segundo comando, diferente do if, né? Esse segundo comando, esse segundo cenário também existe nas linguagens de programação. A linguagem de programação, como eu falei na aula anterior, que tem mais comandos de desvio, né? Mas esse segundo cenário, a principal característica dele, aliás, eu esqueci de citar uma coisa importante na aula anterior. Quando nós trabalhamos com estrutura de seleção, nós trabalhamos com comparações, como você viu. Eu comparo se um valor é igual ao outro, é maior que o outro. E esses operadores, eles são chamados de operadores relacionais. Eles são chamados de operadores relacionais, que são ah, operador de igualdade, operador de diferença, que nós não vimos, mas poderia eu, por exemplo, comparar se uma coisa, se um número é diferente de outro. Lá a gente comparou somente com igualdade, se ele é igual a zero, é igual a 2, é igual, enfim. Eu poderia comparar se ele é diferente também. Então eu tenho um operador de igualdade, um operador de diferença, eu tenho maior, eu tenho menor, maior ou igual, menor ou igual. Então, eu tenho esses seis operadores relacionais, né? Eu posso, então, comparar se uma coisa é igual, diferente, maior ou igual, menor ou igual, né? Eu posso fazer essas seis comparações e isso a gente trabalha com operadores relacionais. Essa essa regra, né, esses seis operadores relacionais, eles só podem ser utilizados com o comando if. Esse segundo cenário, esse segundo comando que nós vamos ver, ele só trabalha com o operador de igualdade. Essa é a principal característica desse cenário, a principal característica desse comando. Só faz operação de igualdade. Então, eu só consigo utilizá-lo em cenários, em exercícios, em algoritmos, em que eu somente consiga fazer operações de igualdade. Por exemplo, no exercício anterior, eu não conseguiria de jeito nenhum utilizar este ah,
comando, porque eu precisei lá fazer uma operação de maior. Porque para saber se um número é positivo ou negativo, eu tenho que testar se ele é maior que zero ou se ele é menor que zero, né? Então, se eu tenho que utilizar maior ou menor, eu não consigo utilizar esse segundo comando, tá? Qual que é esse comando? Qual é esse comando? Esse comando, aqui no Pascalzinho, tá? Ele é chamado de case. É um comando chamado de case, que pode ser traduzido como caso. Se o if nós traduzimos como se aconteceu alguma coisa, se é maior que zero, se é maior... Aqui eu posso traduzir como caso. Então eu faço assim, a pergunta, né? Caso seja igual a tal coisa, faça isso. Caso seja igual a outra coisa, faça aquilo. Caso, então eu vou perguntando, caso seja igual, eu não consigo perguntar caso seja maior, caso seja menor, enfim. Eu consigo apenas fazer operações de igualdade. Legal? Legal. Então, e tem mais uma restrição. Para utilizar esse comando case, eu consigo utilizar ele com variáveis que sejam do tipo inteiro, integer, no caso, char, né, um caractere, e boolean. Não, boolean eu não lembro, tá? Agora me fugiu se boolean também dá para usar aqui no Pascalzinho. Por que que eu não consigo utilizar ele como string ou como real? Porque é muito difícil comparar palavras em termos de algoritmo, tá? Em nível de algoritmo, em nível de processamento. Em outras linguagens a gente tem, em linguagem de programação a gente tem métodos para comparar palavras, comparar strings, né? Aqui no Pascalzinho não tem esse método. Então, computacionalmente falando, Pascalzinho é muito difícil comparar palavras inteiras. Imagina você pegar um endereço e verificar se é exatamente o que o usuário digitou, né? Imagina um endereço grande, Avenida Nossa Senhora de Copacabana. O usuário pode digitar uma letrinha errada, ele pode digitar uma letra maiúscula e outra minúscula. Enfim, é computacionalmente muito caro, muito dispendioso para comparar strings. Então, case eu consigo comparar somente valores numéricos, que é muito mais simples, é mais fácil eu verificar se um é igual a um, se um é igual a 2, se, enfim, valores numéricos, né? E char, porque char é uma letra apenas, né? É C, A com A, B com B, F com F, enfim. Então eu tenho essas duas restrições, tá? Eu tenho essas duas restrições de fazer apenas operação de igualdade e eu tenho uma restrição no tipo de variáveis que eu posso utilizar. Bom, vamos lá, chega de falatório, vamos lá no código ver como é que é esse case, tá? Vem aqui comigo na tela. Como sempre, eu trouxe aqui um exercício para a gente trabalhar. Escreva um algoritmo que leia um valor monetário e a escolha da forma de pagamento. Então, o usuário vai digitar um valor monetário, vai ler esse valor monetário, e o usuário vai escolher uma forma de pagamento. A forma um ou a forma 2. Caso o usuário escolha a forma um, mostrar o valor a ser pago com 10% de desconto. Nós já aprendemos aí a fazer porcentagem, né? Caso seja a forma 2, mostrar o valor sem alterações, como se fosse o valor à vista, né? Vou começar aqui, então, eu vou criar as variáveis. Deixa eu dividir, senão eu não consigo trabalhar, né? Vou dividir aqui, vou pegar aqui. Var, eu vou ter o valor, como é um valor monetário, eu vou considerar ele como real, e eu vou colocar uma variável chamada forma, uma forma de pagamento. Legal? Forma de pagamento. Eu posso até colocar um valor total, né? Caso... Vou colocar aqui para facilitar. Vou colocar ele como real. Você sabe que eu posso colocar junto, né? Valor final. Eu vou chamar de valor final. Legal? Então eu vou colocar aqui write. Vou colocar aqui write. Digite o valor. Legal. Read valor. E write. Digite a forma de pagamento. Bacana. Eu posso até colocar algo mais explicativo na tela. Vou colocar assim, como a primeira forma é com desconto, então eu vou considerar que seja dinheiro e vou colocar que a segunda forma é sem alterações. Vou colocar que seja cartão. Legal? Para ficar um pouquinho mais explicativo para o usuário. E aí eu vou fazer a leitura de dados. Eu vou fazer a entrada de dados. Eu vou capturar forma. Legal. Tudo isso aí você já conhece. Write, read,
nenhuma novidade, né? E agora a gente vai fazer a decisão do algoritmo. Mas eu não vou utilizar o if, eu vou utilizar o comando case. Como é que eu utilizo o comando case? Olha só no código. Ah, em outras linguagens, esqueci de citar, em outras linguagens o comando case, ele é comparável com um comando chamado switch. Praticamente todas as linguagens de programação possuem esse comando, tá? Comando switch. Mesmo funcionamento, mesma lógica, só faz operações de igualdade, enfim. Volta aqui. Voltar aqui para o nosso algoritmo. Como é que eu faço o nosso glorioso case? Case, aí eu coloco a variável que eu quero testar e eu coloco a palavrinha of, né? Case, forma of. Trocando em miúdos, eu estou perguntando, caso forma seja igual a alguma coisa, né? Então, case, forma of. Aí eu coloco embaixo os valores. Quais valores seriam? Eu coloco o dois pontos. Ou seja, caso forma seja igual a o que que eu vou fazer? Bom, caso forma seja igual a eu vou mostrar na tela o valor. Vou voltar aqui para mim, né? Estou falando, você não está me enxergando. Caso seja eu vou mostrar na tela o valor com 10% de desconto. Então, eu vou pegar o valor, a variável valor, e eu vou diminuir 10% dela, né? Então, o valor vai receber 10% do próprio valor. Então, se o valor for R$ 100, então vai ser R$ 100 menos 10% de R$ 100. Como a gente já discutiu aí como é que faz porcentagem, né? Volta aqui comigo no código. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso atribuir o valor na variável valor final, foi para isso que eu criei, foi para isso que eu criei ela, né? Então eu vou colocar, posso colocar aqui embaixo, sem problema nenhum, valor final, vai receber, vou fazer uma atribuição de valores, vai receber a variável valor menos valor multiplicado por 10%. Como é que é 10%? 0,1. Se você digitar aí, se você dividir aí na calculadora 10 por 100, né? 10 dividido por 100, que é o 10%, vai dar 0,1. E aqui no Pascalzinho a gente utiliza ponto para indicar o decimal, né? Então eu pego o valor e subtraio dele o 10% do próprio valor. Valor multiplicado por 10%. Legal? E aí eu atribuo isso na variável valor final. Agora basta eu mostrar ela na tela. Vem aqui no código, que tem o detalhinho aí que você já pode estar imaginando. Vem comigo aqui no código novamente. Ponto e vírgula. E aí eu vou digitar na tela, mostrar na tela, aliás, valor, posso colocar valor final. E aí eu vou fazer aqui uma concatenação, né? Como é que eu faço concatenação no Pascalzinho? Utilizando a vírgula. Coloco o valor underline final. Qual detalhe que você pode estar imaginando aí já, né? Eu tenho duas linhas dentro de uma estrutura, dentro dessa estrutura aqui, chamada, desse resultado, melhor dizendo, né? Então, eu preciso colocar aqui o nosso glorioso begin e end, senão nada funciona, né? Vou colocar aqui no final da linha, end, ponto e vírgula. Dessa forma, eu finalizo esse bloco. Você viu que ele desenhou uma linha aqui, eu vou clicar no botãozinho identar aqui em cima para ele dar uma organizada no código para mim. Bacana. E aí agora eu vou na opção 2, né? Voltando aqui para mim, a opção 1 daria 10% de desconto. Então a gente calculou o desconto e mostrou na tela. A opção 2, simplesmente a gente vai mostrar o valor sem alterações, né? Então basta eu mostrar a variável valor, que é onde contém o valor que o usuário digitou. Volta aqui para mim no código. Vamos lá. Right, basta eu dar um right. Valor, eu vou colocar valor à vista, né? Valor à vista, vou concatenar, basta eu utilizar a variável valor. Eu vou colocar também aqui uns símbolos aqui, o símbolo do real, né? Para dar uma enfeitada. Deixa eu dar um espacinho aqui. Legal, para ficar bem bacana, né? E aí eu coloco um ponto e vírgula. Já coloquei. Coloco um ponto e vírgula aqui, né? Deixa eu aumentar um pouco a tela do meu algoritmo para você enxergar aí de forma mais macro. Aí que legal, olha. Então temos aí o nosso algoritmo na tela, né? Aqui na opção, na resposta 1, caso o usuário escolha a forma 1, a gente precisou colocar o begin end porque são duas linhas. Na 2 não precisa. Apenas eu tenho a linha do write, né? Vamos executar esse código para ver se ele vai funcionar?
Olha, já deu aqui um belíssimo... Opa, esqueci do end, né? Do end do case, gente. O case, ele tem um end para eu indicar que... Volta aqui para mim. Ele tem um end para eu indicar que o case finalizou, né? Ele não tem um begin, porque o begin já é a própria palavra case. Ele tem um end, né? Para eu indicar que a estrutura foi finalizada. Você pode ver, no Pascalzinho existe também, tá? Mas você pode ver aí em livros, em tutoriais, em vídeos, o uso de uma palavrinha reservada chamada break. O break serve para eu interromper. Eu posso até utilizar aqui para ficar mais claro o código. Volta aqui comigo no código. Volta aqui comigo no código, né? Se eu executar aqui agora, ele vai executar sem problemas, né? Ele vai executar sem problemas. Digite o valor. Eu vou digitar aí R$ 200 e eu vou escolher a forma de pagamento. Nossa, ficou. Eu não utilizei o write LN, ficou tudo encavalado. Eu vou utilizar a forma dinheiro. Ele vai mostrar aí o valor 180 com o desconto. Deixa eu arrumar isso aqui. Vou colocar aqui um write LN para quebrar e vou colocar um write LN para ele ler embaixo. Não ficou muito bom isso aqui não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui em cima e aí eu vou digitar a forma de pagamento com dois pontos aqui legal e eu não preciso do write LN, porque eu não quero quebrar a linha. Eu quero que digite, eu quero que ele escreva na tela, digite a forma de pagamento e fique piscando na frente. Eu não quero quebrar a linha, né? Legal. Vou executar novamente, tá? Digite o valor, vou colocar aqui R$ 350, né? Ah, que legal. Dinheiro, digite a forma de pagamento, vou colocar um, ele vai dar aí os R$ 35 de desconto. Legal. Eu vou executar novamente para testar também a outra parte. Olha aí o Pascalzinho fazendo aquela traquinagem conosco. Digite o valor, eu vou digitar R$ 500. Eu vou escolher agora a forma de pagamento 2, ele simplesmente vai dar valor à vista, o valor R$ 500. Volta aqui para mim. Muito bem, esse é o uso do case. Falei que ia exemplificar o break, acabei não fazendo, né? Volta aqui comigo no código. O código aqui. O break serve para eu quebrar a sequência. Vou colocar aqui e explicar. Quebrar a sequência do meu algoritmo. Ele é um comando chamado de controle de fluxo. O que que significa? Imagina que esse case eu tenha 10 opções nele aqui. O um faz alguma coisa, o 2 faz outro, o 3 faz outro, o 4 faz outro e por aí vai, né? E o que que acontece? Se caso o usuário digitar um, ele vai vir aqui nessa opção um, vai executar tudo, e eu não quero continuar a execução do meu algoritmo. Vamos supor que depois do case eu tenha mais coisas. Eu não quero executar, eu não quero continuar, aliás, a execução do meu algoritmo. Então eu insiro a palavrinha break. A palavrinha break serve para eu quebrar, porque eu já executei tudo o que eu queria e eu vou lá e coloco break. Opa, fiz um pequeno erro antes do... Ah, não, perdão. Eu achei que fosse um else aqui, né? Então, aqui no break, eu interrompo a execução do meu algoritmo, porque eu já executei o que eu queria, eu coloco um break, ele interrompe a execução do algoritmo, né? Tá, aqui eu não tenho break aqui, porque eu não tenho mais de uma linha, verdade. Então, eu interrompo, olha só, hein? O comando break, oh, perdão, o comando break aqui, ele não funciona dentro do case, por quê? O comando break você vai encontrá-lo dentro das linguagens de programação no comando switch, né, que tem um comportamento muitíssimo parecido com o comando break. O comando switch, eu vou buscar até um exemplo aqui para a gente ver. Volta aqui comigo na tela. Eu vou buscar um exemplo aqui para a gente ver. Switch, eu vou buscar na linguagem PHP. Eu vou pegar aqui nas imagens, deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo. Olha só que legal, ó. Aqui ele tem uma variável idade, né? Que ele coloca esse valor, e aí ele coloca switch age. É como se fosse o case age of. E aí aqui em PHP, tá? Na sintaxe de PHP. Caso esse age seja igual a isso, ele vai fazer um echo. O echo é um comando semelhante ao write, ele vai escrever na tela, e aí ele coloca o break. Caso seja igual a isso, ele vai dar um novo write, né, entre aspas, e coloca o comando break. Vou pegar um outro exemplo aqui, vou pegar esse outro exemplo.
Ele tem, não sei se está muito pequeno para enxergar, eu vou abrir essa imagem numa nova guia para a gente enxergar legal, lá. Ele cria uma variável chamada fruit, né? Fruta, e aí coloca lá maçã, coloca apple. Aí ele coloca switch. Caso a fruta seja igual a laranja, maçã, porque eu não sei que fruta é essa, mas caso seja igual a esses valores, e perceba que ele coloca um break para fazer justamente o controle de fluxo. E foi isso que me confundiu. Foi isso que causou aqui a pegadinha para o programador, né? Porque o Pascalzinho ele não permite esse break. Ele deu uma mensagem ali, mas eu prefiro que essa mensagem seja trabalhada nos próximos exercícios, que diz respeito a estruturas de repetição. Como eu falei, o break ele é chamado de controle de fluxo. Então, nós utilizamos ele aí nas estruturas de repetição para controlar o fluxo da repetição do código, né? Das linhas que serão repetidas. Mas calma, isso é um assunto para os próximos vídeos, para as próximas aulas, né? E causou para mim uma pegadinha no Pascalzinho, então eu não uso break dentro do case. Mas nas linguagens de programação, como vimos aí, por exemplo, no PHP, eu tenho o comando switch, que tem um comportamento parecido com o case, praticamente igual. Eu posso e até direi eu devo utilizar a fim de uma eficiência maior do algoritmo, devo utilizar aí a condição break, a palavrinha break. Legal? Então finalizamos aí o estudo de estrutura sequencial com o comando if e com o comando case. Nas próximas aulas, no próximo vídeo, a gente vai ver as estruturas de repetição. Aqui no Pascalzinho nós temos três estruturas de repetição que praticamente existem em todas as linguagens de programação. Com outra palavra, mas existe em todas as linguagens de programação. Legal? Fique ligado aí nas próximas aulas da nossa estrutura de repetição. Muito obrigado por assistir essa aula, né? E até as próximas. Tchau!